Você é do tipo que elogia uma história de um filme, de uma série, de um livro, como nossa, foi um soco no estômago, nossa, um tapa na cara, caramba, que pedrada. Se você curte uma história que não tem um final feliz, se prepara que esse vídeo é para você. Esse vídeo faz parte de uma série que nós estamos fazendo sobre as 7 tramas universais, baseadas no livro de Christopher Booker, The 7 Basic Plots, Why We Tell Stories, as 7 tramas básicas porque nós contamos histórias. Essa é a 6ª trama, que se chama Tragédia. Todas as tramas que nós vimos até agora, elas têm, no final, a união do homem e da mulher como um símbolo de um final duradouro e feliz, né? A união do homem e da mulher como um símbolo de completude que vai dar a ideia de que a história chegou a uma resolução satisfatória. Agora, essa não é a única forma de terminar uma história de forma arquetípica. Existe uma solução que não poderia ser um símbolo maior de finitude. E eu estou falando da morte, né? Então, se você quer fazer um desfecho para a sua trama que denote a resolução total, vamos ver assistir o nosso protagonista morrer. Eu não estou falando aqui de acompanhá-lo até a velhice, e onde ele vai ter uma morte, vai ter uma passagem para outra vida de forma tranquila e serena. Eu estou falando aqui, pelo contrário, de uma morte abrupta, de uma morte violenta, não natural. Decorre de algo que é inevitavelmente errado. Ou seja, um final que nós chamamos de trágico. É lógico que existem muitas formas de chegar a esse final. E eu não cheguei a comentar nas outras partes, né, nas outras tramas, da versão sombria delas. Quase todas elas têm uma versão sombria da mesma trama, né? Eu talvez tenha mencionado em Viagem e Retorno, eu acho que eu citei a versão sombria. Mas não é disso que eu estou falando aqui. O que eu estou falando aqui é da trama que melhor encapsula a tragédia, a forma trágica arquetípica. É claro que existem muitas formas de chegar a esse final trágico. Existe um bom número de histórias que seguem a mesma estrutura. Elas envolvem um protagonista que ele é tentado a seguir um curso de algo que é moralmente errado ou proibido. Ele cede a essa tentação e segue nesse curso que o leva a um sucesso inesperado, para um estado quase onírico, onde as coisas dão certo, mas, ao mesmo tempo, esse curso, esse sucesso não lhe traz satisfação e ele começa a entrar num estado de frustração e a coisa vai acumulando até um estado onde o curso começa a sair do seu controle, a frustração cresce, sai do seu controle e o sonho original ele se torna um pesadelo e isso culmina com a destruição violenta desse protagonista. A gente pode então destrinchar essa trama em 5 atos. 1. Estágio de antecipação. O herói está de alguma forma incompleto ou insatisfeito e seus pensamentos se voltam para o futuro na esperança de alguma gratificação incomum. Algum objeto de desejo ou curso de ação se apresenta e suas energias encontram um foco. 2. Estágio do sonho. Ele se compromete de alguma forma com seu curso de ação e por um tempo as coisas correm quase improvavelmente bem para o herói. Ele está conquistando a gratificação com a qual sonhara e parece estar se safando. 3. Estágio de frustração. Quase imperceptivelmente as coisas começam a dar errado. O herói não consegue encontrar um ponto de descanso. Ele começa a experimentar uma sensação de frustração e, para garantir sua posição, pode se sentir compelido a novos atos obscuros que o prendem em seu curso de ação de forma ainda mais irrevogável. Uma figura sombria pode surgir nesse momento, parecendo ameaçá-lo de alguma forma obscura. 4. Estágio do pesadelo. As coisas estão escapando seriamente ao controle do herói. Ele tem uma crescente sensação de ameaça e desespero. Forças de oposição e destino estão se aproximando dele. 5. Estágio da destruição ou desejo de morte. Seja pelas forças que ele despertou contra si, seja por algum ato final de violência que precipite sua própria morte, por exemplo, assassinato ou suicídio, o herói é destruído. Uma boa forma de compreender a história
da tragédia é comparar com as outras tramas. Se você reparar bem, a trama da tragédia ela não difere tanto das outras tramas. Se você pensar na busca ou nos trapos à riqueza, a gente encontra o protagonista numa situação onde ele não está satisfeito, onde está buscando por alguma coisa. Uma situação em que clama por mudança. Então algo acontece e eles seguem no caminho. Eles recebem algum tipo de chamado, né, que conduz eles para fora do estado de insatisfação onde eles se encontram. A diferença da tragédia é a natureza desse chamado, né? Na busca, nos trapos à riqueza, mas nas outras histórias, na maioria das vezes, a gente entende que esse chamado é por uma coisa boa que eles devem fazer. E há uma relutância, né? Na jornada do herói, há a recusa ao chamado, né? É porque ele percebe as grandes dificuldades que vêm à frente, mas você tem na sensação na história de que sim, esse é o caminho que ele deve seguir para ele crescer, né? Mas na história da tragédia não. Na história da tragédia a gente vê claramente que o caminho que se apresenta para ele sair do estágio de insatisfação dele é um caminho obscuro que ele não deve seguir. Ou seja, esse chamado à aventura ele vem como um chamado de uma tentação, né? De fazer algo que ele não deve fazer. Muitas vezes na tragédia essa tentação ela vem de um defeito que já é aparente do próprio protagonista, né? Você já percebe nele um desejo, um apetite por algo que é errado, e a tentação ela vem justamente nessa parte que é fraca do herói, do protagonista. E a relutância aqui, na verdade, você vê uma clara divisão entre o lado heróico, vamos dizer, né? O lado iluminado do personagem, o lado sombrio, e a relutância aqui ele se atendo ao lado heróico e tentando resistir à tentação, enquanto nas outras é o contrário. Ele está no estado vamos dizer, de complacência, e a resistência de sair do conforto. E a resistência é a resistência à luz, a resistência ao lado heróico, né? E aqui é o inverso. É o herói que está resistindo ser um fraco, né? E no momento em que ele aceita, na tragédia, significa aceitar a tentação, e ele cai, e aí esse apetite dele começa a se tornar uma obsessão, começa a virar algo que é avassalador, e no primeiro momento é inebriante, mas aquilo vai saindo do controle, né? Essa volúpia vai o transformando numa pessoa sombria, vai se transformando quase que num monstro, né? É interessante a gente notar aqui que a história da tragédia é quase como uma trama de Superando o Monstro. Nós vimos a primeira parte, né, das tramas universais de Superando o Monstro, é quase como uma trama de Superando o Monstro, só que da perspectiva do monstro. Se você pegar uma história lá de Superando o Monstro e jogar na perspectiva do monstro, você cai na trama da tragédia, né? É quase como, não exatamente a trama de Superando o Monstro, mas é quase como se essa história fosse se tornando um monstro. Como se tornar um monstro, né? É quase como se fosse uma prequel da Superando o Monstro, né? Booker também fala de algumas tragédias onde a corrupção não está no herói, no protagonista, mas sim exterior ao protagonista. Talvez um dos maiores exemplos disso seja Romeu e Julieta, né? É um final trágico, mas a corrupção não está nem em Romeu nem em Julieta, mas sim nas famílias, né? É exterior a eles. E notem que com o fato de ser exterior a eles e o final trágico deles, a tragédia traz uma certa redenção para aquelas famílias, né? No final de Romeu e Julieta, as famílias se comovem e se reconciliam, né? Como se a tragédia fosse o martírio, né? E o martírio traz a redenção. Então existem histórias trágicas que, na verdade, não são de monstros, mas são de mártires. Esses mártires trazem em si algo redentor. E existem histórias onde o monstro, ele no meio do caminho, ele muda de ideia, ele começa a se aproximar da luz, mas não dá tempo de evitar o final trágico. Um exemplo mais óbvio é do Darth Vader, que Luke está a todo momento, ainda há luz nele, e no final ele se redime e se martiriza, né? Com isso, ele com o seu martírio, ele traz a redenção para toda a galáxia. Eu não chamaria essa história de final infeliz, né?
Então, é possível que tenha uma tragédia feliz, né? Será que eu posso ter essa licença poética, né? Uma tragédia feliz. Eu entendo que Booker coloca esse tipo de história tecnicamente em tragédia, mas há uma redenção, né? E esse tipo de história, ele insinua a última trama, né? A última parte da série, que é a trama de renascimento, que é justamente quando há inteiramente esse resgate do personagem corrompido, do personagem trágico, né, que não chega a ser trágico, né, ele renasce. Então, se você curtiu esse conteúdo, eu peço que você curta, compartilhe e se inscreva para receber mais conteúdos como esse e acompanhar aí a última parte da nossa série, Renascimento. Beleza?